Amanhã haverá um eclipse solar. E aí eu quero falar um pouco hoje sobre isso. Porque o que tem de vídeo na internet amedrontando sobre isso. E as pessoas, muitas pessoas ficam perturbadas com medo. O importante de um cristão é estar com sua vida preparada. Estando com sua vida preparada, pronta, a punição de Deus não vai te pegar. Porque o importante é estar pronto na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, ele diz: não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas. Não ficais perturbados, porque o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. A apostasia é uma coisa que a pessoa deve estar observando. Mas se perturbar por um sinal que vai acontecer em cima no céu, não. Este sinal nos deixa ficar atento para ficarmos melhor, porque estas coisas aconteceriam antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas para quê? Estes sinais? Para a gente fazer uma reflexão da nossa vida, como é que se encontra, a maneira que estamos vivendo. Devemos viver mais na presença de Deus, estar prontos e preparados para a vinda do Senhor. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Creia em Deus e creia na palavra. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar, e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, não se turbe, não fique perturbado, não fique preocupados com as coisas que acontecem. Creia em Deus, creia em mim, que está tudo garantido. Creia em Deus e creia na palavra, que está tudo garantido para você. Tudo vai ficar bem para você. Você vai chegar lá. Né? O que nós almejamos é chegar na eternidade, né? Nós vamos partir, nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer, mas o que nós queremos é chegar na eternidade. O importante é isto. Então eu vou explicar aqui tudo sobre o eclipse solar e o eclipse lunar. E o que Deus quer nos mostrar com isto sobre estes eclipses. O que vai acontecer, o que nós temos, é que vai acontecer um eclipse solar. É o que vai acontecer. Um eclipse solar é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Ela entra aqui na mesma órbita e entra no meio dos dois ali, e ela fica no meio. Então está aqui a Terra, aí a Lua vem para cá e o Sol está aqui. Então isso é chamado eclipse solar. O eclipse lunar é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, já é diferente. Agora está o Sol, a Terra e a Lua. Deixa eu voltar para vocês entenderem aqui. Eclipse solar é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Sol, Lua, Terra. Eclipse lunar é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, Sol, Terra e Lua. Isso aí é o que nós chamamos. Isso aí é a diferença entre os dois. Vai ocorrer um eclipse solar. Como o Sol é maior do que a Lua, e a Lua está entre a Terra e o Sol, então não se consegue ver em todos os lugares, porque o Sol é maior. Mas tem lugares que eles vão ver esse eclipse acontecendo, como no México e lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil nós não vamos presenciar.
O eclipse, isso quer mostrar o seguinte: o Sol, o William Branham ensinou para nós que a primeira Bíblia que Deus escreveu, ela está no céu. No céu. A segunda está na natureza e a terceira está aqui. Então, ele disse que o natural explica o espiritual. Isto foi uma das grandes coisas, maiores, gigantescas coisas, que nós precisamos de coisas finitas para explicar coisas infinitas, coisas eternas, coisas espirituais. Às vezes temos que recorrer às coisas daqui da terra para poder entender estas coisas. O Sol simboliza Cristo. Por quê? O Sol não se move do seu lugar, o Sol não perde o seu brilho e ele permanece lá. Então, por que ele tipifica Cristo? Porque Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Sol sempre permanecerá o mesmo. Ele não vai mudar. Então, o Sol tipifica quem? Cristo. A Lua tipifica quem? A igreja, porque a Lua reflete a luz do Sol. Então, a Lua ela vai tipificar a igreja. E a Terra vai tipificar o mundo. Então, vai acontecer um eclipse solar. O Sol permanece o mesmo, mas a Lua agora entrou no meio dos dois, da Terra e do Sol, e aí ocorre o eclipse solar. A Lua simboliza quem? A igreja. O que está acontecendo é que o quê? A igreja, ela agora está ofuscando a luz de Cristo para não chegar até o mundo. O problema de acontecer um eclipse solar, Deus está mostrando para a gente, é que a igreja está numa condição horrível. É isso que Deus quer nos mostrar. A lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Para quê? Para ofuscar um pouco do Sol da Terra. A igreja está entrando para cobrir a luz de Cristo, para que ela não brilhe, porque a igreja está cheia de apóstatas, de mercenários, de charlatões, de enganadores, de falsos. Então Deus está nos mostrando que esta igreja está ofuscando a luz de Cristo para não chegar para o mundo. É isso que ocorre. O eclipse solar nada mais é Deus nos mostrando a igreja entrando no mundo. O eclipse lunar é o mundo entrando na igreja. E o eclipse solar é a igreja entrando no mundo. Mais difícil. É isso. Aí você tem o seguinte: ela entra no meio. Ela quer ofuscar a luz de Cristo. Ela quer brilhar mais. Ela quer entrar no meio agora para Cristo não brilhar. Ela não quer deixar Cristo brilhar. A igreja é quem não está deixando Cristo brilhar. Vocês estão entendendo? Isso aqui é o eclipse solar. Tapando a luz do Sol para que não brilhe na terra. Trazendo uma penumbra, uma sombra sobre a terra. Mas quando é que ocorre isso? Quando a lua se interpõe no meio dos dois. Então a igreja agora entra, a igreja está na política, a igreja está no comércio, a igreja está rica, a igreja está cheia disto, cheia de falsos, cheia de enganadores, cheia de adúlteros, tantas coisas ruins a igreja tem. A igreja está lotada do que não presta, gente. Os perdidos no mundo hoje estão dentro da igreja. A maioria dos perdidos estão dentro da igreja. Porque é assim, nós vamos ganhar o mundo para Cristo. Nós vamos ganhar o mundo para Cristo. Vocês estão ofuscando Cristo para o mundo. Vocês estão tapando a luz de Cristo para o mundo. Vocês não estão conseguindo trazer as pessoas para Cristo. Vocês estão
tirando a luz de Cristo, porque ao invés de serem boas testemunhas, de ter vida, de caminhar bem, para que o mundo veja e diga assim: nós queremos ser igual a este povo. O quê? É eles que estão se tornando igual ao povo do mundo. É a igreja que está se tornando igual ao povo do mundo. O povo precisa entender isso, tem que estar atento na apostasia. É a apostasia que está demais, o engano que está demais no mundo, dentro da própria igreja. Vocês estão entendendo aí mais ou menos o que eu estou colocando? Então a lua entra no meio da terra e do sol. Estou explicando com minhas palavras para que vocês entendam. Porque a gente tem que trazer uma linguagem simples para que as pessoas entendam. Entrou no meio, vai haver o eclipse solar. A igreja está entrando em coisas que não é dela. Está eclipsando a luz de Cristo, que poderia chegar para outros. É eles que estão fazendo esta sombra e fazendo com que esta luz não chegue para outras pessoas. Agora, o eclipse solar, ele é de dia. O eclipse lunar é de noite. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Quando ocorre o eclipse lunar, agora vira ao contrário. A Terra entra no meio dos dois e agora faz a sombra para a Lua. Então agora o mundo entra e agora é o mundo entrando na igreja. O eclipse solar é a igreja entrando no mundo. O eclipse lunar é o mundo entrando na igreja. Agora é o mundo que vai fazer sombra para a igreja. E aí você tem. E isso ocorre de quê? À noite. O eclipse lunar ocorre à noite. O eclipse solar de dia. Então agora você tem o seguinte: o mundo entrando na igreja no eclipse lunar. É isso que Deus quer nos mostrar. A sombra do mundo entrando na igreja. É o mundo se atolando e entrando dentro da igreja. E entrando. E eles não conseguem ver que o mundo está entrando. E assim vai. A igreja entra no mundo eclipse solar. O mundo entra na igreja eclipse lunar. Então nós vamos ter aqui o quê? O eclipse solar. A igreja entrando no mundo. Mas desse tempo para cá, de um tempo para cá, o que nós temos presenciado? Que a igreja entrou no mundo, que agora é políticos de todos os lados, é a igreja na política, é a igreja nisto, é a igreja naquilo, é a igreja na comunidade, é a igreja não sei aonde, é a igreja não sei aonde, é só a igreja, agora é a igreja, a igreja, a igreja. Você nunca tinha uma pessoa, hoje não tem mais uma pessoa que esteja fazendo um vídeo na internet que não esteja falando de Deus. Antigamente você não via essas pessoas falar de Deus, mas agora toda pessoa diz que ama a Deus, que tem a presença de Deus, que vive na presença de Deus, mas com toda espécie de vida mundana, vivendo toda espécie de vida, mas estão dizendo que estão na presença de Deus, que vivem na presença de Deus. É uma desgraça. Vocês estão entendendo aí direitinho? Amém? Então nós estamos vendo essa desgraça. Por que o sol simboliza Cristo? Porque ninguém consegue ver o sol a olho nu. Você não consegue. Olhe para o sol para ver se você consegue ver. Porque o brilho é tão forte que você não aguenta. Cristo é o mesmo. Ele é poderoso, ele brilha, ele é majestoso. Continua o mesmo. Nunca muda. Mas o que ocorre é que algo está fazendo para que Cristo não chegue para outras pessoas. E quem está fazendo com que Cristo não chegue? É a igreja.
igreja. Quando eu falo igreja, eu não me refiro à noiva. Eu me refiro à igreja que está aí, esses que se dizem ser igreja. Porque a noiva de Cristo, os eleitos, os predestinados, Deus vai resgatar todos, que tem eclipse, que não tem eclipse, que tem isso, que não tem aquilo, tudo o que for acontecer, Deus vai resgatar seus eleitos, vai trazer eles para o curral, para o aprisco, para Cristo. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas alguém pode ofuscar isto por algum espaço de tempo, mas a luz de Cristo vai chegar. Mas o que está fazendo com que o evangelho é tão mal vivido, por esses que dizem ser crente, estão ofuscando Cristo para as pessoas, e hoje está difícil de pregar o evangelho. Esse tempo é o tempo mais horrível, mais difícil de pregar o evangelho que já existiu na terra. Por quê? Porque a igreja está entre Cristo e o mundo. Eclipse solar. A lua ficou entre o sol e a terra. A igreja ficou entre Cristo, que simboliza o sol, e o mundo. E está difícil agora de pregar o evangelho, porque é tanto mercenário, é tanto charlatão, é tanto enganador, é tantas vozes no mundo, que a verdadeira voz para chegar está difícil. Mas as ovelhas que são de Cristo vão ouvir a voz dele e vão seguir. Nós temos que estar convictos nisto. É a igreja. Quando se fala em apostasia, isso se refere ao quê? À igreja. O sol permanece o mesmo, mas a culpa está sendo de quem para haver um eclipse solar? Da lua, da igreja. O que está acontecendo no mundo é culpa de quem? Desses que se dizem ser igreja. É o que está impedindo que essa luz chegue. Então, vocês vão entender aqui. Eclipse lunar é quando a terra, o mundo, está entre Cristo e a igreja. Vou falar aqui de forma espiritual. Eclipse solar é quando a lua, a igreja, está entre Cristo e o mundo. Então ocorre o eclipse solar. Mas ambos os dois eclipses dá confusão de todos os lados. Tanto o mundo entrando na igreja, quanto a igreja entrando no mundo, dá confusão. Nem o mundo deve entrar na igreja, e nem a igreja deve entrar no mundo. Nada disso. A igreja deve estar, sabe aonde? Em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O local que a igreja deve estar é na videira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, os galhos. É ali onde se deve estar. Não se deve estar em política, não se deve estar em futebol, não se deve estar na sociedade, nada disso. Deve-se estar em Cristo. É o único lugar provido por Deus que existe, é em Cristo. É o único local onde estamos seguros. É o socorro bem presente na hora da angústia. É o local onde devemos se abrigar, estar seguro, livres da morte, livres da punição, livres do engano, livres do pecado. Só em Cristo. Então, é isso que Deus quer nos mostrar. É a igreja que está impedindo de Cristo brilhar. Porque as pessoas estão assim, eita, vai acontecer alguma coisa. Eita, mas quantos eclipses? 1964, o profeta William Branham disse que o Papa Paulo VI foi a Jerusalém, houve um eclipse lunar. Jerusalém ainda não era nem de Israel, que ela só foi tomada a outra parte em 66, na Guerra dos 6 Dias. Ela ainda não fazia parte toda de Israel. Mas ele foi lá, disse que houve um eclipse lunar. Os judeus entendiam assim. Os judeus hoje eles entendem assim. Quando ocorre um eclipse solar, é Deus tratando
de punir os gentios, o povo do mundo. Quando ocorre o eclipse lunar, é Deus tratando de punir Israel. Eles entendiam dessa forma, porque o calendário deles é lunar. Então, o que acontecesse com a lua, eles achavam que Deus estava tratando com eles. O que acontecesse com o sol, estava tratando com os gentios. Mas a gente sabe que é ambas as partes. Hoje Deus está tratando com os gentios. Quer ocorra um eclipse na lua ou um eclipse no sol, a gente vê, como eu acabei de dizer, é o mundo entrando na igreja e a igreja entrando no mundo. Aí o Papa Paulo VI foi lá, em Jerusalém, e disse que aconteceu um eclipse lunar. 1964. Janeiro de 1964. De lá para cá aconteceu vários eclipses. Aconteceu vários eclipses. E Cristo não voltou. 50 anos depois, em 2014, o Papa Francisco foi de novo a Jerusalém. 5 décadas depois, eles fazem questão de lembrar. 5 décadas depois, estava de novo outro Papa em Jerusalém de novo. 2014 aconteceu também um eclipse. Lua de sangue. O eclipse na lua. Mas Cristo voltou? Não. Não. Isso aqui, gente, são sinais. E farei aparecer prodígios no céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, eclipse solar. A lua em sangue, eclipse lunar. Antes que chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Mas aí ele completa. Aí ele completa com a frase principal: mas aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Eu estou preocupado nisso aqui, ó, invocar o nome do Senhor, que isto me garante, isto me segura, isto me dá salvação. Mas saber todos os acontecimentos que acontecem no mundo vai me dar salvação? Não! Agora, invocar o nome do Senhor, se humilhar diante dele, reconhecer o que ele fez por mim, isto vai me dar salvação. Viver uma vida para ele, isto vai me segurar. Eu não tenho que ter medo do que acontece no céu, na terra, nada. Eu só preciso estar seguro no Senhor. Então isso me garante. Isso me garante. Sabe aquele pessoal da nuvem, que dizem que Cristo voltou naquela nuvem? Entenderam por aquele eclipse de 64, que Lucas capítulo 17, aí eles disseram que ali foi a vinda do Senhor, porque não passará esta geração sem que Cristo volte. Olha só, eles pegaram o versículo, interpretaram errado, porque houve um eclipse lá, e o William Branham disse: nós estamos perto do fim. Claro que o apóstolo Paulo também disse: nós estamos perto do fim. Quem é que não vai viver para dizer que estamos perto do fim? Todo verdadeiro cristão sabe que ele tem que viver para que o último dia seja o fim, para que a hora seguinte seja o fim, e ele esteja preparado. O apóstolo Paulo falou no fim, mas já se passou quase 2000 anos, aconteceu? Não! Mas o William Branham disse: estamos no fim, não passará esta geração. Aí eles foram interpretar assim: então não passará esta geração, então Cristo vai voltar. Aí eles interpretaram que aquela nuvem foi a vinda de Cristo, porque não passaria a geração e Cristo voltou. Loucos. Quantos eclipses aconteceu depois disto? Bom, se está acontecendo isso aí é porque Cristo não veio, porque ele disse: antes que venha o glorioso dia do Senhor. Vai acontecer isso primeiro, antes que venha. Então Cristo não veio. O que está acontecendo? Estão entendendo? Está acontecendo. Está acontecendo eclipse, a luz está se tornando em sangue, o sol não está dando sua claridade, ou seja, eclipse solar, eclipse lunar, está acontecendo. Então Cristo não voltou. Agora eu tenho que continuar invocando o nome dele, porque isso me garante.
O que me garante não é ser um sabichão, saber de muita coisa, isso e aquilo não. O que me garante é viver uma vida na presença de Deus, é invocar o nome do Senhor, é viver com Ele, fazer a sua vontade. E isto me garante na eternidade. Então eu não tenho que ter medo de nada. Esteja pronto, a velha frase que diz assim: esteja pronto e nada te atingirá. Estejamos prontos e nada vai nos atingir. Só precisamos estar seguros em Cristo. Eu não tenho que ficar com medo. Mas o que eu tenho que fazer quando vejo um negócio desse? Refletir sobre a minha vida. Porque eu preciso ser melhor a cada dia. Porque eu preciso melhorar cada dia. Porque eu preciso estar mais perto de Cristo a cada dia. Porque Ele disse assim: antes que venha, estas coisas vão acontecer. Então se a cada eclipse eu disser: eita, meu Deus do céu, agora eu tenho que estar pronto. E não ficar com medo, vai acontecer alguma coisa, algo vai acontecer, isso vai acontecer. Não, eu não tenho que estar dessa forma. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado. Que a igreja está entrando no mundo, sim. Que o mundo está entrando na igreja, isto nós sabemos. Que a igreja está entrando no mundo, é eclipse solar. Que o mundo está entrando na igreja, é eclipse lunar. Isto a gente sabe que está acontecendo a cada dia. Então devemos estar prontos e preparados para o grande dia do Senhor. Porque aí será o nosso momento mais ideal, o momento mais maravilhoso que existe. O profeta disse assim: para um verdadeiro cristão não tem um dia melhor do que este. Porque seus problemas, suas dores, suas fadigas, tudo o que você sofreu aqui nesta terra vai acabar. E agora será o dia mais glorioso que existe para uma pessoa. Quando Ele voltar para vir nos buscar. Para que onde eu estou, estejais vós também. Entre em Cristo. E a pessoa não tem medo de nenhum eclipse. Porque as pessoas são assim, tem um acontecimento, aí ele já começa a fazer um vídeo dizendo que aquilo é o fim. Quando aconteceu a guerra da Rússia e a Ucrânia, tinha pessoas fazendo vídeo dizendo: eita, agora é o fim, agora vai acabar, agora é a terceira guerra, isso e aquilo. Ora, nós sabemos que a Ucrânia já está nas últimas. Eles estão pegando pessoas dentro de casa assim, onde tiver um homem, uma família, eles pegam para levar para a guerra. Porque esses canalhas que sentam atrás do escritório é quem promove as guerras. Quando tudo se acabar, as famílias morrer lá, sofrimento, ele vai para sua casa, aquele Zelensky vai para sua casa na Flórida, que ele tem uma casa na Flórida nos Estados Unidos, vai viver bem lá, e o povo que morreu é quem sofreu. Mas o povo já estava dizendo assim: eita, é a terceira guerra, eita, vai se acabar, eita, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ora, gente, nós temos que estar de olho na apostasia. Na apostasia. Só vou concluir o apóstolo Paulo dizendo aqui. Vou ler aqui para a gente terminar. 2 Tessalonicenses, quando ele diz assim. Eu vou ler aqui, vocês vejam aí. Segundo 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmão, 2 Tessalonicenses 2:2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola.
como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí ele vai dizer: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É o que eu tenho que olhar? A apostasia. Os sinais me mostram que acontecerá, antes da vinda do Senhor acontecerá estes sinais. Mas o que eu devo estar de olho é na condição da igreja. A igreja está entrando no mundo, deve estar de olho. O mundo está entrando na igreja, deve estar de olho. Eclipse lunar, igreja entrando no mundo. Eclipse solar, o mundo entrando na igreja. Está acontecendo isso? Tá. Como é que está acontecendo na igreja? É esta condição que se encontra. Apostasia. É a condição horrível que a igreja se encontra. Então eu devo estar de olho nisto. E invocar o nome do Senhor. Está pronto. Que isto é que me garante. Amém? Antes de ficar de pé, vamos cantar um hino para a gente concluir.